Não peço para Deus abençoar a mensagem que eu quero pregar. Eu pergunto para Deus o que o Senhor quer falar para eles. A lógica é um pouquinho diferente. Amém? O que Ele tem para você? Abra bem os seus ouvidos, abra bem o seu coração. E vamos ler nesse momento. Segundo livro de Reis, capítulo 25, a partir do verso 27, lemos assim. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 10º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. Amém. Irmãos, esse trecho que nós acabamos de ler é uma das partes, um finalzinho, do livro de Reis. É um trecho que retrata uma parte do cativeiro babilônico. Uma das coisas mais terríveis que já aconteceu com o povo judeu ao longo da história, comparável somente, talvez, ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler fez aquela atrocidade contra o povo judeu. E, meus irmãos, às vezes esses textos que retratam, um pouco antes disso, coisas horrorosas acontecendo, são usadas pelas pessoas que não creem em Deus para atacar a nossa fé, dizendo que Deus, na verdade, é uma figura terrível, porque eles leem na Bíblia Deus dizendo que faria e fez coisas realmente horrorosas, e as pessoas dizem, isso não é um Deus, isso é um diabo, e coisas desse tipo. E qual que é a lógica por trás disso tudo, meus irmãos? O povo, nesse contexto, isso está muito claro na Bíblia, estava colhendo aquilo que eles tinham plantado. Então não tem como a pessoa plantar coisas ruins e colher coisas boas. E realmente coisas terríveis aconteceram, mas por quê? Foi a mão de Deus? Foi. Mas porque Deus criou esses princípios espirituais que regem o mundo. É aquele velho exemplo que eu sempre dou para vocês, da pessoa que vai chegar na beira de um precipício e falar, eu vou pular daqui porque eu acho esse negócio de lei da gravidade um moralismo idiota. Eu não gosto desse negócio. Lei da gravidade é uma coisa que é muito careta. E vai pular, e vai se estribuchar lá embaixo, e vai dizer, Deus foi responsável por isso. De certa forma, sim. Porque Ele criou a lei da gravidade. E você vai ver coisas horrorosas acontecendo com o povo de Israel nesse período, que estavam previstas na aliança que Deus tinha com eles. Um princípio que quanto mais coisa ruim, quanto mais desvios do que é certo, esse povo fazia, piores as consequências que eles escolhiam. E esse povo fez coisas terríveis, meus irmãos. Todo tipo de atrocidade espiritual, de adultério contra Deus, de se voltar contra ídolos que corromperam a alma deles, e é isso que idolatria faz. A ponto deles entrarem numa relação com esses demônios ali da Mesopotâmia, de entregar os seus próprios filhos para serem queimados. Os filhos que são herança do Senhor. Eles pegaram os próprios bebês e colocavam em altares a demônios, em pactos, para que eles fossem queimados como oferenda àquelas entidades. Meus irmãos, essas coisas não tem como passar em branco. Não tem como uma pessoa fazer isso e, de repente, continuar tendo a vida normal. Você semeia e você colhe. E tudo isso estava previsto. E tudo isso foi explicado. E tudo isso foi avisado. Vocês precisam se arrepender. E foi dito pela boca de muitos profetas, não façam essas coisas erradas. Vocês vão colher as consequências disso tudo. E chegou um ponto em que o dia do juízo para eles chegou. E Deus levantou uma nação, que era o povo da Babilônia, e o rei da Babilônia mandou seus exércitos para atacarem Jerusalém. E o personagem do texto é Joaquim. Ele não é português, tá, meus irmãos? Ele é judeu, filho de um cara chamado Jeoaquim. E
ele com 18 anos, ele começou a reinar e ele foi mal. O menino já começou errado e ele cometeu os mesmos erros do seu pai Jeoaquim. E, como consequência disso tudo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou ele e a família dele inteira presa como escravos para a Babilônia. Ele foi jogado num cárcere e eles colocaram o tio dele para representar a Babilônia ali no lugar dele. Um homem chamado Mataías, se não me engano, que foi mudado o nome para Zedequias, e ele começou a reinar e foi ruim também do mesmo jeito, a ponto dele se voltar contra a Babilônia cercar a cidade. E imaginem a situação horrorosa. Cidade toda murada, né, como é Jerusalém até hoje, a cidade velha. Meus irmãos, eles ficaram ali cerca de 2 anos sitiados. Ninguém entra, ninguém sai, acabou a comida. O desespero era uma coisa medonha. E aí o rei, junto com alguns soldados, conseguiu escapulir e fugiu, em uma determinada oportunidade, pela muralha. E o que aconteceu é que eles foram cercados, os soldados foram alcançados, eles pegaram os filhos do rei, foram matando um a um, na frente do rei, para o rei ver. Depois furaram os olhos dele e levaram ele como escravo, botaram outra pessoa lá para administrar, né? Queimaram a cidade toda, derrubaram todos os palácios importantes, todos os prédios importantes, derrubaram os muros, destruíram o templo que representava a presença de Deus, e assim o povo de Israel foi varrido da presença do Senhor. E aqueles que sobreviveram foram levados escravos, e os que ficaram foram só os pobres, mais pobres mesmo, que foram deixados na terra para ficar ali plantando. E a história que a gente leu é sobre esse rei Joaquim, que estava lá preso esse tempo todo, 37 anos de cadeia, até que mudou o rei da Babilônia. Nabucodonosor saiu e entrou um outro cara no lugar, um filho dele chamado Evil-Merodach, se não me engano. Cada nome pior do que o outro, né? Nome terrível aí, não bota no seu filho, não. E algo acontece, meus irmãos, que é inesperado. Do nada, esse rei resolve chamar o Joaquim lá da prisão, e tira o Joaquim da prisão e concede a ele, sem mais nem menos, sem maiores explicações, um lugar de honra. A gente vê que ali está a mão de Deus. E entendendo o contexto espiritual de toda a Escritura, a gente imagina que algo deve ter acontecido no coração desse Joaquim para que Deus fizesse isso. Mas a grande questão é, o cara não merecia. E eu vejo nessa história, meus irmãos, não só uma narrativa histórica do que aconteceu no passado, mas algo que tipifica a nossa vida, a nossa libertação, a nossa conversão diante do Senhor. Aqui a gente tem um retrato do que é a graça de Deus. Porque assim como esse homem, ele foi liberto, sem merecer nada, cada um de nós que alcançou libertação diante de Deus, também não merecia nada. Irmãos, 37 anos é muito tempo. A maioria dos que estão aqui nessa noite nem chegaram nessa idade ainda. Arrisco dizer. É uma vida vivendo como escravo, sem conhecer o ar da liberdade. Até que um dia, sem você merecer absolutamente nada, o rei te chama à presença dele. E quando isso acontece, algumas coisas começam a ser restauradas na vida de Joaquim, como acontece na vida da gente. A graça nos traz de volta à luz e nos coloca numa posição de honra. E a gente vê que existiam vários reis ali, não era uma medida de Estado para valorizar os reis, não. Pegou só Joaquim e resolveu fazer isso com ele. Eu olho para essa história, meus irmãos, e eu associo imediatamente a história que Jesus conta do filho pródigo, muito conhecida de muitos de vocês, né? Lá em Lucas 15, dos achados e perdidos da Bíblia. A dracma perdida, a ovelha perdida e o filho perdido, também conhecido como filho pródigo. O pai não vai atrás do filho.
O filho saiu por conta própria, o filho está no mundão, o filho está colhendo as consequências daquilo que ele mesmo desejou e ele mesmo buscou. Até que chega um momento que esse filho está com o coração quebrantado ao ponto de se humilhar e voltar para casa, de cabeça baixa. Nesse ponto, ele pode ser alcançado pelo pai. No ponto em que ele chega no arrependimento, o pai pode alcançar esse filho, abraçar esse filho, e o que ele faz? Bota esse filho em posição de honra. De graça, esse filho merecia? Não. Joaquim merecia? Não. Você merecia? Não. E ele faz 3 coisas quando ele tira esse homem do cativeiro. A primeira que ele faz, meus irmãos, é mudar as roupas. Joaquim estava lá com aquela roupa de prisão. Eu imagino, meus irmãos, que eles nunca devem ter trocado a roupa desses caras, porque o costume de tratamento de prisioneiro da antiguidade não era dos melhores. Não tinha higiene, direitos humanos e um monte de coisa que a gente tem nos dias de hoje. As condições eram as piores possíveis. Esse homem estava ali há décadas aprisionado, provavelmente com a mesma roupa, uma roupa de prisioneiro. E, de repente, quando o rei tira ele de lá, primeira coisa, coloca uma roupa diferente. E roupa, em todas as culturas, não é? Vai ter algum significado. Até para aquelas culturas indígenas que todo mundo anda pelado, ainda quando se pinta e bota ali alguma tanguinha, alguma coisa, tem algum significado. Existe uma semiótica, algo que representa por trás disso tudo. Eu olho para vocês aqui e eu consigo identificar um pouquinho do estilo de cada um, da geração de cada um, quem está com frio, quem não está, não é? Até talvez do estado de espírito. Hoje há uma certa fartura de roupa, até entre aqueles menos favorecidos, que lhes permite escolher um pouco, não é, em algumas circunstâncias, como vai se apresentar. E essa apresentação diante de alguém carrega esse simbolismo da roupa. E esse simbolismo, meus irmãos, é uma figura profética que está em tudo quanto é lugar na Bíblia. No Antigo Testamento era muito comum as pessoas trocarem as suas roupas quando queriam representar quebrantamento de coração. No ensino de Jesus, ele fala uma parábola sobre o dia em que nós vamos nos apresentar diante do Pai, o dia do juízo final, que vai acontecer uma grande festa, a festa de casamento do Cordeiro com a sua noiva. E ali os convidados precisarão estar com a roupa diferente, uma roupa que fala de dignidade. Ele nos tornou dignos, uma roupa de festa. Se ele encontra alguém ali tentando participar da festa, que não tem esse traje de festa, está ali indignamente, essa pessoa é lançada fora. A gente vê isso em vários textos do Novo Testamento, a gente vê isso no livro de Apocalipse, a respeito daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E alguns meses para trás eu preguei uma mensagem só sobre as suas vestes espirituais. E eu disse o seguinte: imagina se eu tivesse aqui um óculos, que ele consegue fazer uma leitura do que está no mundo espiritual. Não tem? Óculos de visão noturna, óculos infravermelho, não é? Imagina uma lente que conseguisse traduzir a realidade espiritual que você carrega e transformasse em imagem humana, que o ser humano conseguisse ver. Que tipo de roupa você teria nessa noite? Para a igreja em Sardes, lá no Apocalipse, capítulo 3, Jesus fala assim: eu tenho algumas pessoas aí na igreja de vocês que não contaminaram as suas vestes. Você sabe o que é isso? Numa igreja como a nossa aqui, que está reunido, tem todo tipo de gente, alguns com roupa de repente um pouco mais chique, outra com um pouco mais simples, alguns com uniforme de trabalho, né, com de dia de semana, normal. Mas as vestes espirituais, existem aqueles que tiveram as suas vestes purificadas, e eles mantêm essas vestes, porque são uma posição de honra. E existem aqueles que aos poucos deixam as suas vestes se contaminar. Mantenha
a posição de dignidade que o Senhor te confiou. Depois que a gente é tirado do calabouço, das regiões de cativeiro, do pecado, tem roupa que não cabe mais na gente. Deus preparou roupas novas para a gente, porque tem certas coisas que não é mais para caber. Não adianta eu estar como um homem livre e pegar de novo aquela roupa toda esculhambada que eu vestia na prisão e sair andando na rua com ela, e ir para uma festa de casamento com essa roupa. Não veste mais em mim. Há poucos dias atrás a gente voltou do retiro espiritual. E aconteceu algo que às vezes acontece, tinha acontecido no último retiro também. Um irmão me mandou uma mensagem dizendo: está aqui, pastor. E tinha lá um eletricista tirando o gato de energia do seu relógio. Eu gosto de ver essas coisas, sabe? Porque a roupa que essa pessoa tinha a mais não cabe mais nela. Não dá mais para continuar com a vida do mesmo jeito que se tinha antes, com a roupa da cadeia. Quando Ele tira a gente do cativeiro, Ele troca as nossas vestes. Isso fala de honra, isso fala de santidade. Não mais um avental todo sujo. O livro de Apocalipse fala de vestes brancas. E tem gente paranoica que vê racismo em tudo, né? E fala: racismo, não. Você sabe por quê que os profissionais da saúde vestem um jaleco branco? Tem algum profissional de saúde hoje aqui? Tem não, né? Eu estou fazendo fisioterapia com uma irmã da nossa igreja, que eu tive o privilégio de conhecer ela na escola, lá no ensino médio, né? E hoje ela está formada, fazendo pós-graduação e tal, que é a irmã Lohana. É uma fisioterapeuta muito competente. E ela chega lá em casa com roupa normal e ela vai lá e coloca o jaleco branco. E faz todo o trabalho dela, e quando ela vai sair, ela tira. E teve uma hora que ela ia sair, ela falou: ixi, eu estou igual o pessoal do primeiro período, deixa eu tirar isso aqui. Porque não pode nem sair na rua de jaleco. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu ia querer tirar onda, né? Lógico. Me formei, estudei, né? Vou sair daí com um jaleco branco. Não pode, por quê? Porque não é simplesmente uma roupa para dizer quem você é. Não é um uniforme. É algo que precisa ser branco para mostrar que está limpo. É algo relacionado à sua higiene. E você andar pela rua e depois lidar com o paciente com o jaleco branco, perdeu todo o sentido. Ele precisa ser conservado. As vestes, elas são brancas por isso, meus irmãos. Porque é uma prova de que não tem sujeira nenhuma em você. Tenho alguns no meio da igreja de vocês que conservaram as suas vestes sem se contaminar. Ele tirou você do cativeiro. Ele deu uma roupa nova e olha o que ele faz. Ele coloca para comer na mesa dele. Aquele que antes era prisioneiro, aquele que antes era inimigo do rei, agora ele é chamado para comer na mesa do rei. Honra de novo. Que ele poderia ter simplesmente jogado um pão lá dentro da cela. Não. Agora o cara está vestido com condições de se sentar à mesa e se senta à mesa do rei. Irmãos, isso é uma honra gigantesca. Para pensar comigo nas culturas, né, que tem rei. A gente vive num sistema diferente, mas a gente vê situações como essa na própria Bíblia. Quando Davi, por exemplo, descobre um filho do melhor amigo dele, que está vivendo mal, longe, desonrado, e ele traz esse menino, o Mefibosete, filho de Jonatas, para comer na mesa do rei. Mefibosete se considera um cão, né, desprezado, e de repente é colocado ali. Ele está aleijado, né? E é um detalhe importante. Às vezes eu acho que todo mundo conhece a história, eu vou pulando, né? Mas para você que não conhece, Mefibosete tinha sido deixado cair no chão quando criança, ficou aleijado. A família dele foi morta, era família real, agora não era nada, vivia escondido. E de repente chega lá o rei, e eu fico imaginando que ele deve ter pensado: meu Deus, me acharam aqui, vão acabar de me matar. Ele é aleijado, não consegue nem fugir. De repente o rei fala: não, você vai agora morar no palácio. Você é filho do meu melhor amigo, você vai comer na minha mesa.
Você é minha família. Uma das coisas que Deus ministrou no meu coração, quando eu estava lá na cabana, a cabana não é sobre isso, tá? Cada experiência é individual. Comigo Deus falou muitas coisas, mas uma das coisas que Ele me falou foi: a mesa é um altar na família. E a gente precisa restaurar esse altar. Porque é uma correria tão louca a vida da gente, que cada um come num horário diferente. E uns estão na frente da televisão, outros estão na frente da outra televisão, outros estão com o celular assim, viradinho na mesa e estão comendo. E se a gente não vigiar, todo mundo está fazendo isso, até eu. E é por isso que Deus falou comigo: a mesa é um altar. E os meus pais sempre foram muito rigorosos a respeito disso. E até hoje, quando eu vou comer na casa do meu pai, a mesa é posta. Porque a mesa é uma forma de altar. Mesa fala, meus irmãos, de comunhão. Mesa fala de intimidade. Você é obrigado a se relacionar naquele momento. E não é só uma questão de um relacionamento, de estar junto no mesmo lugar. Comer na presença de alguém é algo que naturalmente faz a gente se abrir um para o outro. Eu já contei aqui algumas vezes, acho que umas 2 vezes, uma experiência que eu vivia anos atrás, que eu estava num fórum de líderes da organização Embaixadores do Rei, na época que eu era coordenador aqui no estado. E tinha acontecido uma situação muito desagradável, porque eu tinha apresentado uma proposta diante lá do plenário, e um líder manipulou a situação para poder tentar dizer que eu tinha dito outra coisa e tentar derrubar a minha proposta. Anos depois eu descobri as motivações escusas dele, não é? Meio religioso, tá? Tudo crente, só para você ver aí o nível. E meus irmãos, eu passei a tarde ali vendo coisas horrorosas, sem entender nada. Por quê? E quando acabou aquilo, a gente foi comer. E aí eu vi ele sentado numa mesa. O que eu fiz? Peguei meu prato e fui andando e sentei na mesa que o cara estava do lado dele. Irmãos, que dificuldade para a comida descer. Porque o cara não me descia, a comida muito menos. Aí eu botava na boca: por que você fez isso, meu irmão? Aí ele olhava para mim, botava mais um tanto de comida na boca. Você pensa que eu não sei quem é você? Eu te conheço, rapaz. Um nordestino, né? Igual eu. Só que eu saí de lá, do mesmo estado que eu, inclusive. Eu saí novinho, né? E ele mora lá até hoje. E ficava aquele negócio ali, só que a gente comendo junto. Daqui a pouco, as barreiras começavam a cair. Porque mesa fala de comunhão. É por isso que a ceia é a mesa do Senhor. É por isso que a Páscoa também é uma cerimônia para se comer junto. Tanto a ceia quanto a Páscoa representam a mesma coisa, a morte de Cristo. Só que uma acontecia antes de Jesus ser crucificado, né? A gente comemora até hoje, mas ela começou muito tempo antes, representando aquilo que iria acontecer, e a ceia depois, mas representando o mesmo evento. É por isso, meus irmãos, que Jesus vira para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, e fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. O interesse de Deus é comer com você, é sentar na mesa e ter essa comunhão com você. Ser chamado à mesa do rei para comer com ele é um ato de intimidade, é um ato de comunhão. É você poder estar simplesmente diante daquele que é mais importante que todo mundo, mais poderoso que todo mundo. É isso que a figura de um rei tipifica. E você pensar: eu sou como um membro da família, eu sento e como junto. É isso que Jesus quer fazer com a gente. O véu que separava já não separa mais. Aquilo que separava a gente de uma intimidade plena com Deus foi rasgado quando a carne de Jesus foi rasgada por nós na cruz. Por meio da fé nós podemos entrar no santo lugar, na presença plena de Deus e ter intimidade com Ele. Irmãos, isso não é um privilégio de alguém que sobe na plataforma de uma igreja. Deus não tem filho predileto.
todos vocês, todos nós temos o mesmo acesso. E o tempo que Deus tem para você disponível é o mesmo que você tem para Ele. Quanto mais você buscar, mais íntimo você vai ficar. Mesa do Senhor, comunhão. Não é simplesmente Ele conhecer a sua intimidade, Ele vê você mastigando, de boca aberta. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você também conhece a intimidade do Senhor. A comunhão é uma via de mão dupla. Quanto mais você abre o seu coração para Deus, mais ele se revela a você, mais ele se abre a você. Você fica no secreto contando aquele monte de coisa para Deus, às vezes pensando, olha, Deus já sabe de tudo isso que eu estou falando. Mas presta atenção, você está ali contando um monte de coisa para Deus e daqui a pouco Ele começa a contar um monte de coisa para você. A sua percepção para a palavra de Deus muda. Você se alimenta, você come a palavra, você não simplesmente se informa. Mesa do Senhor. Inclusive domingo tem ceia, tá? Não perca, ajudem aí a divulgar. Domingo à noite, ceia do Senhor, mesa do Senhor. Tirou da cadeia, deu as vestes, chamou para a mesa. E aí fez uma terceira coisa que para a gente também é muito interessante e também fez com vocês. Ele determinou para o Joaquim uma pensão vitalícia. O que isso quer dizer? Que daí para frente, além do cara não ter que se preocupar com a alimentação, porque ia comer pão na mesa do rei, ele ia ter meios para se manter. O rei determinou que esse Joaquim não ficasse desamparado. Ele não ia viver como prisioneiro, ele ia viver como alguém da corte, alguém da família real. Frequentemente, ele receberia uma porção em dinheiro para se manter. O que isso representa para a gente? Isso representa o cuidado do rei. Isso representa aquilo que Jesus ensinou a gente a fazer, a viver sabendo que a gente depende do rei. A gente não depende da nossa força. A gente vive pela graça e de fé em fé. Nós temos um cuidado vitalício do nosso Deus para nós. Isso é um conceito que ele está muito bem explicado na Bíblia, e a gente entende aqui, mas quando chega na prática, a gente tem dificuldade de entender aqui. Quando a gente vai começar a agir baseado naquilo que a gente acredita, não naquilo que a gente sabe, mas naquilo que a gente crê. Porque as pessoas, às vezes, acham que quem a sustenta é o seu emprego. Então, tem um medo terrível de perder o emprego. Estou falando que você tem que ser um empregado desleixado, não. Dê o seu melhor. Mas olha, se o seu patrão te mandar embora, a fonte que te sustenta, que sacia você e a sua família, não é o seu emprego. Existe uma fonte que é o nosso Deus. O canal que Ele escolheu por enquanto é esse emprego, mas daqui a pouco Ele resolve te mudar de lugar e o canal muda. A fonte é a mesma. A fonte é a mesma, mas o canal agora mudou. Quem te sustenta é Deus. Não se submeta a um trabalho que leva você ao pecado. Não se submeta a um trabalho que corrompa o seu caráter. A gente já teve várias situações aqui na igreja que os irmãos vêm conversar com a gente. Eu me lembro algumas vezes de algumas irmãs que chegaram e falaram, estou trabalhando para fulano de tal. Aí eu, vixe, ele quer que a gente falsifique, ele quer que a gente minta, ele quer que faz tal coisa. Sai fora, minha irmã. Saíram e não ficaram desamparadas. Por quê? Porque foi o pastor que foi lá e deu um jeitinho para arrumar uma vaga em alguma empresa? Não, eu não tenho esse poder. Gostaria de ter. Mas porque a fonte não secou. A fonte é Deus. E a pensão, deixa eu falar para vocês, é vitalícia. Olhai as aves do campo, elas não semeiam.
É verdade, pastorzinho. Ainda bem que tem pastorzinhos ouvindo. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. É porque eu já imaginei as aves no campo comendo os lírios. Olhai os dois, olharem os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu daquele jeito. Olha as vestes de novo. Olhai as aves do céu. Você já viu que o passarinho come o dia inteiro? Pensão vitalícia. Ai, mas pastor, será que não sei o que, irmãos? É pela fé. É pela fé. Sabe, esse aspecto da experiência cristã, que é o milagre, que é a fé, Deus restaurou nas últimas décadas e a igreja, de uma forma geral, no mundo inteiro, passou a desfrutar muito mais de milagres. Porque de 100 anos para cá aconteceu muito mais do que nos outros. Mas entenda, a fé não é só para um mover sobrenatural. A fé é para você orar todo dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você vai dormir sabendo que no dia seguinte, a pensão continua sendo vitalícia. Seu Joaquim. Então a gente tem, meus irmãos, 3 expressões da graça de Deus, que são expressões de honra do seu amor. Não importa o que aconteceu no seu passado, o quanto você aprontou, sofreu consequências disso, foi prisioneiro, estava sujo, desprezado e esquecido. A graça de Deus te alcança e no dia que você entende isso, no dia que o seu coração se torna como o coração daquele filho que entende, lá na parábola de Lucas 15, que eu falei para vocês no início, você olha para um lado, olha para o outro, tudo que você vê é porco, é lavagem, entende? Longe da casa do meu pai, tudo que eu tenho é sujeira, é podridão, é escassez. Você está com esse coração e você se volta à presença do Senhor pela fé. Ele troca as suas vestes. E as suas vestes são as vestes de honra. Vestes que te permitem chegar à mesa do rei. E o que ele faz? Ele te coloca à mesa do rei. Divide a sua intimidade. Te trata como membro da família. E cuida de você para sempre. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que o Senhor tem para a gente, para fortalecer o seu coração. Espero que você realmente saia daqui mais forte e alimentado pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé mais uma vez. Pai, obrigado, porque a gente não merece nada disso que a gente leu aqui. A verdade é que nós merecemos a prisão que o nosso pecado nos levou. E nós reconhecemos isso diante do Senhor, humildemente reconhecemos, meu Pai, que só a Tua graça, só a Tua bondade, só a Tua misericórdia infinita, só o Teu amor, para mesmo diante de toda a nossa sujeira, olhar para nós e nos dar valor, e nos amar, e nos chamar à intimidade do Senhor, e revelar grandes coisas a cada um de nós. Obrigado pelas revelações dessa noite. Obrigado, meu Pai, pela honra que o Senhor nos dá, pelas vestes espirituais, pela santidade que nós não conseguimos por nossa própria conta. É só o Senhor mesmo para lavar as nossas vestes. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe cada um desses irmãos que estão aqui ou que nos acompanham à distância. Fortalece todos eles, meu Pai. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém.